E eu quero que vocês recebam a última palestra do dia para a gente fechar com chave de ouro. Fernando Alves, da Newari. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá. Gente, estou muito feliz de estar aqui. É uma grande responsabilidade, principalmente depois que o monstro vem aqui e mostra para vocês aqui coisas incríveis. O Rodrigo é um cara sensacional, ele sabe que eu gosto muito dele. E aí eu quero saber, quem é que está pronto para a escalada? Quem é que quer chegar no topo? Vamos lá. E eu vou falar uma coisa aqui que, primeiro, eu queria agradecer ao Ramon, ao Tiago. Eu fiz aniversário na segunda e eles disseram que tinha uma coisa especial para mim. Quando eu cheguei aqui e vi um ambiente todo ambientado de Newari, toda a decoração do evento de Newari, achei incrível. Cara, melhor presente de aniversário de todos. Então, foi realmente incrível. Então, já que vocês estão prontos para a escalada, vou começar. Bom, essa aqui é a Newari, que é a minha empresa, que é uma agência de lançamento de produtos digitais. E hoje a gente trabalha com alguns produtos, como o Queima de 48 Horas, do Vinícius Possebon. A gente lançou recentemente o Kiko Loureiro, que é o guitarrista do Angra, do Megadeth. A gente fez um lançamento muito legal, que eu vou falar um pouquinho sobre esse lançamento. Foi com o Paulo Vieira, que é Master Coach da Febracis, foi o Criação de Riqueza. E fora diversos outros produtos. A gente está aí agora no meio de outro lançamento, que é a Sua Missão, com o Bruno Gimenez, da Luz da Serra. Então, a gente tem o prazer de trabalhar com pessoas incríveis, e vocês vão saber por que isso é importante já já. Bom, esse carinha aqui lindo, maravilhoso, sou eu, tá? E eu sou responsável na Newari pela parte de estratégia de afiliados. Gerar um relacionamento com as pessoas que, no final, são as pessoas mais importantes do processo. Essas pessoas que entram como os nossos afiliados, que vão nos divulgar, que vão fazer esse trabalho que ia ser impossível de realizar sozinhos. Bom, e aí eu vou falar hoje de 7 coisas que não tem nada a ver com lançamento, mas tem tudo a ver com fazer 7 dígitos. Para quem não sabe, 7 dígitos é R$1 milhão, e uma das maiores metas de quem lança um infoproduto é fazer o famoso 7 em 7, que é R$1 milhão de faturamento em 7 dias. E aí, será que isso é uma coisa possível? Será que dá para fazer isso? E se dá, como é que você faz isso? Como é que você consegue chegar num lançamento e fazer R$1 milhão em 7 dias? Bom, obviamente você precisa de estratégia, você precisa de técnica, você precisa de ferramenta, tudo isso é muito importante. Mas aí, alguém quer saber qual é o principal fator? Bom, o principal fator para fazer um lançamento de 7 dígitos é uma única coisa: sorte. Gente, eu me sinto com sorte todos os dias que alguma coisa dá certo. Então, o principal fator é ter sorte. Ter sorte é uma coisa maravilhosa. Ter sorte é uma coisa incrível. E aí? Eu acho que já dá para parar por aqui? Deu para entender tudo? Ou vocês ainda querem saber quais são os 7 fatores? Bom, primeira coisa, o que é sorte? Essa é uma palavra que a gente pensa que sorte é ganhar na loteria, na Mega Sena, que sorte é encontrar o amor da sua vida. Tem muita gente com definições diferentes do que é sorte. Para mim, sorte é esse gráfico. Esse gráfico, ele mostra para mim o que realmente é sorte. Tem uma frase que eu estava discutindo com o Douglas, ontem, que é sorte é quando preparação encontra oportunidade. Só que isso parece uma coisa um pouco vaga. Para mim, sorte é você trabalha duro, você faz coisas de forma concentrada, com foco, com imersão, você estuda, você vai lá, você aplica, você faz, você testa, e aí você vai progredir muito pouco. Vocês podem ver que nessa primeira parte aqui, o crescimento é muito lento, muito gradual, você trabalha e parece que nada acontece. Mas aí chega um conceito da matemática, que é o ponto de inflexão. É quando a coisa que você vem fazendo por tempos e tempos, a fio, muitas vezes anos a fio, ela explode. A coisa simplesmente explode e você sai numa vertiginosa assim, crescente. Então, isso para mim é sorte.
é se preparar todos os dias, é ter foco, é imergir no processo, todos os dias fazer uma pequena coisa. Eu trabalho com um conceito são as coisas mais importantes. Todo dia nós temos dezenas, se não centenas de coisas para fazer. E eu penso, se eu terminar o meu dia, qual é a única coisa que vai ser mais importante do que qualquer outra coisa, e todo o resto eu posso falhar, todo o resto eu posso atrasar, todo o resto pode dar errado, mas essa coisa eu não posso deixar de fazer, ela não pode ser deixada para depois, ela é a mais importante. E quando você faz todo dia a coisa mais importante que você poderia fazer, você cria a sorte. Então, sorte é quando você está todo dia fazendo o que deve ser feito, você realmente está se preparando, está definindo uma meta e está indo em busca dessa meta todos os dias. Então, isso para mim é sorte, esse gráfico. E como é que você cria sorte em lançamentos? Como é que você cria sorte em qualquer coisa na sua vida, de forma geral? Em lançamentos, especificamente, você vai ter muito trabalho, você vai ter que desenvolver um trabalho realmente puxado. Eu não conheço ninguém que chegou para mim e disse que é fácil. Todo mundo chega, é difícil, é demorado, mas é possível. Nunca vai ser fácil fazer um lançamento de 7 em 7 ou do que seja. Fazer 10 mil reais não é fácil, fazer 100 mil reais não é fácil, fazer R$1 milhão é mais difícil ainda. E o que você faz para criar essa sorte e conseguir? O primeiro ponto é ter valores fortes. É você realmente definir os valores, o teu valor pessoal, e definir isso e passar para a tua equipe. Então, eu só trabalho em cima desses valores que, primeiro, é você no topo. Acredite, lá é o seu lugar. Nós acreditamos que todo mundo que trabalha com a gente, todos os nossos parceiros, eles merecem estar no topo. Eles merecem que a gente se dedique de 7 horas da manhã, a vira e noite, se for preciso, trabalhe sábado, domingo, feriado, ininterruptamente, até levar essas pessoas ao topo. Então, a gente trabalha realmente nesse processo de imersão. E a segunda é que você tem que ter uma mentalidade vencedora. Hoje em dia, é muito fácil culpar a Dilma, o PT, dizer que a economia está ruim. Gente, enquanto está todo mundo reclamando da economia, todos os meus amigos, todas as pessoas que eu conheço, tenho mais proximidade, todas elas estão dizendo para mim, eu nunca gerei tantos resultados na minha vida, eu nunca fiz coisas tão incríveis na minha vida. Enquanto tem uma manada de pessoas fazendo coisas, reclamando todo dia do trânsito, da chuva, da Dilma, do que seja, tem outras que estão focadas, tem outras que estão em imersão, tem outras que estão fazendo acontecer. Muitas dessas pessoas palestraram aqui, muitas dessas pessoas estão nessa sala aqui. Então, essas pessoas, elas acreditam, elas têm uma mentalidade vencedora. E o que é uma mentalidade vencedora? É acreditar que vai dar certo? Também. Mas é acreditar que vai dar certo porque você vai fazer dar certo. Não é porque alguém vai fazer alguma coisa por você, mas porque você vai usar tudo que você tem, vai usar todo o teu conhecimento, vai usar todo o teu empenho para fazer dar certo até o fim. E jogar para ganhar. Eu fui apresentado por esse conceito, eu já trabalhava nisso intuitivamente há 4 anos, mas aí, no final do ano passado, antes da fórmula de lançamento do Érico Rocha, ele soltou um vídeo que falava de jogar para ganhar e jogar para cumprir tabela. Aquele vídeo foi tão impactante para mim, aquele vídeo mexeu tanto comigo, que a partir daí foi um valor institucionalizado da Neuari. A gente vai jogar para ganhar sempre. A gente nunca vai chegar para cumprir tabela, para dizer que fizemos. De chegar lá e dizer, fizemos o nosso melhor, nunca é o bastante. A gente realmente jogar para ganhar, a gente realmente ter foco, ter concentração, ter energia. Isso é uma coisa à disposição de qualquer um de vocês. E também, uma outra coisa, é nunca se contentar com os resultados, por melhores que eles sejam. Então, a gente tem um outro valor, que é o pode ser melhor e vai ser. A gente sempre acredita que se a gente fez alguma coisa bem, a gente tem que estudar, tem que mapear, tem que fazer um relatório de tudo que deu certo, de tudo que deu errado, potencializar tudo que deu certo, fazer ainda melhor o que deu certo e tentar eliminar as falhas. Então, pode ser melhor e vai ser. Melhoria contínua, é uma filosofia japonesa, que é o Kaizen. E a questão de acreditar nas pessoas. Eu acredito no meu time, eu não sou nada sem eles,
eu acredito no meu sócio, o Rafael, no Rodrigo, que palestrou ontem, que faz parte da minha equipe, eu acredito em todos os parceiros que a gente lança, eu sei da qualidade que eles têm, eu sei do que eles são capazes, e é por isso que a gente realmente se envolve com essas pessoas, que a gente só se envolve com quem a gente acredita. E a questão de fazer por merecer. Você não tem o direito a nada porque você é filho de alguém, porque você tem uma pós-graduação, porque você tem um doutorado, você tem que fazer por merecer todos os dias. Todos os dias você tem que fazer por merecer. Então, ter valores fortes é o primeiro ponto. Se você não tem valores, se você simplesmente segue o fluxo, se você quer ser o Zeca Pagodinho e deixar a vida te levar, eu vou te falar, ela vai te levar para um buraco. E aí, você tem que trabalhar o planejamento antecipado. Ninguém decide hoje que vai fazer um grande lançamento e amanhã está tudo pronto. Normalmente são necessários 6 meses de preparação, de planejamento, de articulação para fazer uma coisa dar certa. Na pior das hipóteses, você vai conseguir fazer alguma coisa mais ou menos com 3 meses de trabalho. Então, não é assim rápido, não é tão fácil, mas é sempre possível. E é nisso que a gente acredita. Então, ninguém faz uma escalada, ninguém sobe ao topo do Monte Everest sem um plano. Você tem que saber quem vai ser o seu guia, quais são as ferramentas que você vai enfrentar, como é que vai ser o tempo, que tipo de problemas você pode enfrentar, e você tem que estar preparado, você tem que ter o plano B, o plano C, os planos de contingência, para que esses problemas não te derrotem. E aí, isso aqui é a minha parede, é a única parede que nós temos, ela tem um quadro branco enorme, onde a gente trabalha todo o tempo a metodologia do Scrum, ou seja, aqui tem todos os projetos, aqui vocês podem ver, tem o Music Business, o Criação de Riqueza, o Q48, aqui tem o Poder do Foco, aqui tem os nossos projetos todos. Esses post-its, a gente divide a nossa equipe em unidades e células. Cada cor aí é uma unidade ou uma célula diferente. Então, a gente consegue visualmente, todos os dias, a gente faz uma reunião em pé, vendo o que está acontecendo, o que está atrasado, o que está adiantado, o que falta fazer, e a gente faz esse planejamento todo dia. Todo dia a gente acompanha esse quadro. Esse quadro é que faz com que a gente... Tem softwares que fazem isso? Tem. Tem um monte de outras planilhas, outras opções? Tem. Mas a gente optou por ter isso visualmente à nossa frente o tempo todo. É mais arcaico usar post-it, usar quadro, mas é o que funciona para a gente. Então, a gente adotou esse sistema. E você tem que ter metas definidas desde o começo. Você tem que saber qual é o ponto ótimo. Ah, você quer fazer 7 dígitos? Legal, esse é o ponto ótimo. Qual é o mínimo aceitável? Se tudo der errado, qual é o ponto que você pode chegar se você der um esforço a mais? Quanto de esforço a mais você tem que dar? E aí, você quer fazer 7 dígitos? Então, você tem que deixar claro para todo mundo que essa é a meta. Você tem que dizer para a sua equipe, para o seu time, todos eles. Você se reúne, você mostra, olha, nós temos esse projeto, nós temos essas condições adversas, essas condições favoráveis, essa é a nossa meta. E você deixa que eles contribuam. O brainstorming, se você der poder às pessoas, elas vão retribuir. Se você deixar com que elas criem livremente, elas vão retribuir. E a gente sempre vai deixar claro todas as metas, todos os parâmetros, tudo que tem que ser feito. E aí a gente trabalha com as nossas metas assim. Essa aqui é a meta básica, essa aqui é a meta boa, essa é a ótima e essa é a estupenda, aquela que a gente arrebenta. Não sei se vocês estão vendo que embaixo tem um monte de x percentual. Por quê? A equipe, o nosso time, toda meta que é batida, ele tem uma remuneração variável em cima, ele tem um ganho, ele luta para fazer aquilo ali, porque ele sabe que o resultado não é só meu, ou do Rafael, ou da empresa, o resultado é dele. É uma coisa que ele vai ter orgulho de fazer e que ele vai ter uma remuneração diferenciada por isso. Então, a gente trabalha isso o tempo todo, de poder instigar as pessoas a se desafiarem ao máximo e poder reconhecer, inclusive financeiramente, porque a gente já reconhece o nosso carinho, e nosso reconhecimento a todos eles, todos os dias. E um grande problema, quando você quer fazer uma coisa grande, é que tem o mito do pensar grande. Tudo que é grande demais, parece o lobo mau, é o grande lobo mau. As pessoas têm medo de pensar grande. E elas têm medo de pensar grande por um único motivo. Elas têm medo de fracassar. Fracassar dói tanto que elas preferem pensar pequeno, fazer pequeno e viver aquela vida cotidiana.
eu já quebrei 4 vezes. A última vez que eu quebrei foi em 2010. Não foi muito legal. A única coisa que me sobrou foi um colchonete inflável. Eu tive que vender tudo o que eu tinha. Mas eu não desisti, eu segui em frente e eu sempre pensei muito grande. As coisas que eu pensei sempre eram muito grandes. E eu sempre penso, qual é o risco? Tudo que você faz na vida tem um risco. Você tem que calcular esse risco, tem que saber se você está disposto a pagar o preço, quão fundo é o buraco se você cair nele. Se você estiver disposto a cair no buraco, não importa quão fundo ele seja, significa que você tem chances reais de crescer e de subir no topo. E aí, esse outro gráfico é um gráfico que eu olho para ele todos os dias. Ele é de um livro chamado A Única Coisa. Eu recomendo que todos vocês tenham esse livro. Ele é um livro de capa vermelha. E esse livro, ele mostra que, quando a gente pensa pequeno, as nossas ações são pequenas. Então, aqui é o pensar. Quando você está pensando, aqui é o seu tempo, o seu esforço, a sua dedicação. Então, você tem pequenos resultados. Quando você pensa grande, você tem grandes resultados. Mas o que faz que pensar grande gere grandes resultados? Simples. Primeira coisa, se eu tenho uma meta grande, eu tenho uma meta de fazer, por exemplo, R$1 milhão de faturamento em 7 dias, eu tenho que pensar no que eu tenho que fazer para isso acontecer. Eu tenho que pensar no como eu vou fazer isso acontecer. Eu vou ter que pensar, principalmente, com quem eu vou fazer isso acontecer. O com quem é o fator-chave mais importante. É importante você saber o quê, é importante você saber o como, mas nada é tão importante quanto o com quem. Nada é mais importante em gerar resultados do que pessoas. Pessoas que têm alta performance, que estão motivadas, empolgadas, que estão do teu lado, que acreditam em você. Então, pensar grande é isso. Você vai ter que quebrar a cabeça. A gente usa uns bloquinhos, uns moleskines. Toda vez que a gente vai pensar, eu penso muito analogicamente. Eu escrevo folhas e folhas e folhas, pensando, o que eu tenho que fazer? E aí agora? Eu já sei o que eu tenho que fazer. Como é que eu faço isso? Eu consigo fazer? Tem coisas que eu não consigo fazer. E aí eu vou ver quem consegue me ajudar a fazer isso. Quem são as pessoas que eu vou acionar, que eu vou articular para me ajudar a conquistar isso. E aí, quando você tem uma meta claramente definida, você tem que pensar. Se você não tem uma meta claramente definida, você tem que, obviamente, fazer o que precisa ser feito. Se você não faz o que precisa ser feito, você não tem nada. Você só tem um sonho, que é um sonho bobo, porque você não está disposto a pagar o preço. E aí vai gerar resultados. Esses resultados vão ser em resultados de confiança, de autoestima, mas também resultados de lucros. Então, uma meta grande, pensar grande, estar disposto a pagar o preço, fazer realmente o que tem que ser feito, vai gerar resultados e vai gerar lucros. É nisso que eu acredito e em mais nada. E aí, a equipe lá, ela tem desafios internos. Eles mesmos colocam determinadas metas. A minha equipe de design, são 4 designers, eles são malucos, tarados por conversão. Então, esse aqui é um produto nosso, o Criação de Riqueza, e eles ficam pé da vida quando qualquer conversão de página de captura é menor do que 70%. Eles ficam assim, cara, a gente errou alguma coisa. Se der 50%, eles não estão felizes. Se der 60%, eles não estão felizes. Eles querem porque querem 70%. Essa aqui foi uma lista de espera, depois que terminou o lançamento, para as pessoas que queriam saber da reabertura, que deu uns 78,13% de conversão. E aí, isso aqui é uma outra página do Criação de Riqueza, que foi a squeeze principal. A gente abriu, fez os nossos primeiros anúncios, fez os primeiros testes. Ela estava dando 61,44% de conversão. O pessoal não ficou feliz com isso, reformulou toda a página para que ela atingisse os resultados que eles queriam. Eu, de verdade, achava que 50% seria um número fantástico. Eles não estão satisfeitos, porque eles pensam grande, eles todo o tempo estão pensando grande. Então, você estimula as pessoas a pensar grande quando você também pensa grande. E aí, essa foi uma outra página de captura da squeeze. Lembra que eu mostrei para vocês? A squeeze estava com 61,44%. Não ficaram felizes. E eles trabalharam até dar 84,23%. Essa aqui são os relatórios do OneBounce, que é uma ferramenta de squeeze page. Tem várias no mercado, tem lead pages, Gpages. Nós adoramos o OneBounce, e é essa que nós usamos sempre. Então, é isso que a gente tenta fazer. E aí,
eu sempre penso que você tem que mirar nas estrelas, que no mínimo você vai acertar na Lua. Obviamente, você tem que ter metas que sejam factíveis. Elas podem ser realizadas, elas são possíveis de acontecer. Eu não posso querer hoje ir para a Lua, mas eu posso querer viajar no ônibus espacial. Isso é possível. Existe como eu fazer isso? Existe. Então, eu vou lá, vou botar isso como meta e vou fazer de tudo para alcançar. Isso aqui é a forma que nós pensamos. A maioria das pessoas pensam de forma pequena e ampla. Elas, por exemplo, querem ganhar mais dinheiro. Algumas pessoas conseguem evoluir e pensar de forma pequena e específica. Elas querem ganhar 10% a mais do que elas ganham hoje. Algumas pessoas conseguem pensar de forma grande, mas elas não obtêm tanto sucesso porque é um pensamento muito amplo. Elas querem, por exemplo, dobrar o número de vendas. E algumas pessoas, elas pensam de forma grande e específica. Elas querem dobrar o número de vendas em 6 meses. Então, isso aqui mostra o que eu estava falando para vocês. Então, é sempre pensar grande é o segredo, mas nunca pode ser abstrato ou nunca pode ser uma coisa que não tem um parâmetro. Você tem que ser sempre 2 parâmetros. Quanto tempo você quer realizar essa meta? Realizar a meta, subir o Everest daqui a 3 meses, é diferente de realizar um dia no futuro, quem sabe. Um dia no futuro, quem sabe, não existe, nunca vai acontecer. E você tem que saber o que você quer. Você quer dobrar, triplicar, aumentar em quantos %? Isso é o grande segredo, é pensar grande e ser específico o tempo todo. É definir uma meta que ela vira tangível para você, ela é real, ela é palpável, você enxerga essa meta, você visualiza essa meta. E aí, você tem que escolher muito bem as pessoas que vão subir com você. Nada é mais importante do que pessoas. As ferramentas que a gente usa não é o mais importante. Às vezes as pessoas chegam assim, qual é a ferramenta que você usa? Eu respondo, não importa. A ferramenta que eu usar, por mais que ela seja maravilhosa, não é o segredo do resultado. Qual é o serviço de e-mail que você usa? Não é esse o segredo. Tem vários que são excelentes, tem o MailChimp, tem o Aweber, tem o Infusionsoft, tem outros. Então, esse não é o segredo. O segredo não é a ferramenta. O segredo, às vezes, nem é a estratégia. Você pode ter uma excelente estratégia e um time medíocre não vai conseguir executar. Você pode ter uma estratégia mais ou menos com um time de pessoas que são, desculpa a expressão, mas são foda, e essas pessoas vão conseguir fazer milagres acontecerem. Então, o quem era tão importante ou até mais importante do que o como e do que o que. Quem vai estar do seu lado? Quem são os seus parceiros? Quem te promove? Quem é a tua equipe interna? Quem são as pessoas que você lança? Isso a gente avalia todos os dias. A gente avalia se essas pessoas têm os valores que a gente acredita. Dinheiro é legal? Dinheiro é importante para uma vida saudável e produtiva? Com certeza. Mas dinheiro não é o mais importante, nunca vai ser. Os seus valores têm que te guiar, como eu já te falei antes. E aí, você tem que ter um produtor, no meu caso, que eu sou uma agência, que seja parceiro, que ele acredite em você. Não adianta aquele cara que não sabe, desculpa a expressão, mas não sabe porra nenhuma e fica te enchendo o saco porque ele se acha uma estrela. Esse cara, eu vou e cara, não te quero aqui. Não importa se você é milionário, bilionário, trilhardário, não te quero aqui. Eu quero aquele cara que acredite em mim, que acredite no meu time, que esteja comprometido em fazer acontecer, que ele vai dedicar tempo para gravar todos os vídeos, ele vai dedicar tempo para estudar, ele vai dedicar tempo para fazer um produto realmente incrível e transformador. Esse é o cara que eu quero que esteja do meu lado. Então, esse aqui é o Paulo Vieira, esse aqui foi a filmagem do Criação de Riqueza. Então, a gente teve essa galera toda aqui filmando, esse aqui é o Rafael, meu sócio, esse cara lindo aqui, o mais bonito de todos sou eu. Isso aqui ali é o Kelvin e ali é a equipe que estava filmando. A gente tem que ter sempre as melhores pessoas, como eu estava falando para vocês. E a equipe, ela tem que ter uma mentalidade vencedora. Ter uma mentalidade vencedora é o que diferencia aquela pessoa que sempre vai morar na favela, porque o pai era favelado, a mãe era favelada, e ela nunca vai sair de lá, daquela pessoa que, mesmo morando na favela, vai conseguir vencer, vai conseguir progredir, vai conseguir ser alguém na vida. E eu conheço várias pessoas assim. Eu conheço pessoas que moram em periferias perigosíssimas, mas que tiveram uma mentalidade vencedora e conseguiram, contra tudo, contra todos, contra todos os fatores contra elas, serem vencedoras. E aí, um dos fatores que faz com que nossa equipe seja vencedora é que
às sextas, a gente tem um momento que ele acontece sempre, de treinamento. Isso aqui é a nossa sala de treinamento, então aqui a gente fica discutindo estratégia, passando curso, estudando, conversando, aprendendo. Isso aqui já foi outro momento. Isso aqui, a nossa sala de operações, ela é vidro de uma ponta a outra, porque a gente quer escrever em todos os lugares possíveis. A gente quer usar todo o espaço para fazer brainstorming. Então, isso aqui foi o Rafael, junto com o Rodrigo aqui, eles estavam planejando como é que ia ser a promessa de um produto que foi o do Kiko Loureiro. Então, eles estavam lá rabiscando numa das janelas o que eles iam falar, como é que ia ser. Então, estava aqui o Vitor com o computador, com a pesquisa que nós fizemos, e a partir da pesquisa a gente estava botando insights do que a gente ia realmente aproveitar para usar no lançamento que nós fizemos. Então, é isso, é você estar sempre com essas pessoas motivadas. E afiliados comprometidos. Quem não sabe, afiliado é a pessoa que promove um infoproduto e ela recebe uma comissão. 60% das vendas do Criação de Riqueza vieram de afiliados. Nós não poderíamos ter batido uma meta de mais de 7 dígitos se não tivesse essas pessoas incríveis do lado da gente. E a gente busca reconhecer essas pessoas de todas as formas, ligando para agradecer. Então, toda vez que alguém chega para mim, encontrei aqui esses dias o Fábio. Fábio, você está aí? Eu acho que ele fugiu. Ele nos ajudou no Music Business. Ele, cara, muito obrigado por ter dado a oportunidade de estar com vocês. Eu, não, cara, você está errado. Eu que te agradeço por você ter dedicado o seu tempo, a sua energia, o seu esforço para nos ajudar, para promover, para estar com a gente nisso. Eu sou grato a você. Eu já tinha ligado para ele, já tinha agradecido por telefone, ainda não tinha tido o prazer de conhecê-lo pessoalmente, o conheci aqui. Então, eu sou grato demais a todas essas pessoas que possibilitam que eu faça uma coisa que eu amo todos os dias. E para fazer um trabalho muito bom, a gente trabalha uma página de afiliados. Essa daqui é a do Criação de Riqueza, que aí, obviamente, ela é uma página monstruosa, com todas as informações que o afiliado precisa. Tem lá qual é o valor do produto, qual é a comissão, tem lá quais são as dores da persona, quem é essa persona, todos os materiais de divulgação, o que ele pode fazer, dicas do que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, que são as regras do lançamento, os meus contatos. Eu boto sempre o meu telefone pessoal. Eu não tenho nenhum problema de atender nenhum deles. Cara, quer falar? Me liga, está aqui, é o meu telefone, você não precisa falar com outra pessoa, você pode falar comigo, está aqui, pode me ligar, eu estou à sua disposição, e eu coloco lá, tá? E aqui é algumas das estratégias que a gente usa comumente. Então, são premiações de leads, de prêmios, ou em dinheiro. Então, a gente reconhece essas pessoas e sempre busca botar a foto delas, porque não é só, ela ganhou isso, você despacha pelo correio. É ligar, agradecer, mandar aquilo e validar ela para todas as outras pessoas que também são afiliadas. Então, gente, um exército de homem só é um mito. Então, tem pessoas que dizem assim, olha, eu não quero terceirizar isso, eu não quero deixar outras pessoas fazerem, que ninguém sabe fazer tão bem quanto eu sou o cara. Essas pessoas, elas nunca vão conseguir sair da mediocridade, porque elas podem ser muito boas num ponto, mas elas nunca vão ser boas em tudo. Eu, por exemplo, não sou bom em nada, mas estou aqui do mesmo jeito, certo? Então, elas sempre vão precisar ser boas em alguma coisa. E aí, um exército de homem só não funciona para um lançamento de 7 dígitos. Você precisa ter um time com mentalidade vencedora. Então, outra coisa é que você tem que sempre aprender com todos os seus erros, com todos os seus acertos anteriores. Você não pode simplesmente dizer assim, cara, deu tudo errado, agora eu vou mudar, eu não vou mais fazer nada. Tem algumas pessoas que eu observo e eu fico triste, porque tem uma hora que ela lança um produto de uma coisa, aí o produto não deu certo. Ao invés dela perceber, o que deu errado? Foi a estratégia? Foi o público-alvo que ela divulgou? Foi o produto em si que não funcionava tão bem? E ela fazer o ajuste, tentar de novo, e tentar de novo, e tentar de novo, ela vai lá e muda, ela desiste, ela muda de mercado, ela muda de nicho. Se vocês um dia puderem estudar a história do David Neeleman, eita, me enganchei todo, David Neeleman, que é o presidente da Azul, esse cara, ele tinha tudo para nunca ter fundado a Azul. A primeira empresa dele era uma empresa de excursões para o Havaí, e faliu no momento em que a empresa de aviação que ele contratava, que ele fretava, quebrou, porque ele tinha comprado muitas hospedagens nos hotéis, os hotéis não devolveram dinheiro e ele quebrou. E ele foi trabalhar com o sogro dele, que tinha uma agência de viagens também,
e lá ele começou a montar a primeira companhia aérea. Aquela companhia aérea foi muito bem sucedida e foi vendida depois para a Southwest Airlines. Lá ele entrou como vice-presidente, só que ele era um cara totalmente inovador, diferente da cultura que eles tinham, e ele foi despedido em 3 meses. E ele tinha um contrato que dizia que ele não podia trabalhar naquilo por 5 anos. E aí, ele desistiu? Não. Ele esperou os 5 anos passarem, ele se preparou, ele gerou conexões poderosas, ele se articulou, e aí lançou a JetBlue. E aí a JetBlue estava sendo um grande sucesso, estava sendo uma coisa estrondosamente, fervorosamente um sucesso, até que ele cometeu mais um erro. O erro que ele cometeu dessa vez foi que no Dia dos Namorados de 2003, ele mandou os aviões todos para o aeroporto de Nova York, deu uma nevasca, os aviões não conseguiram sair, todos os voos em todos os lugares atrasaram, porque não tinham mais voos, e aí ele foi novamente demitido da própria companhia pelo conselho de acionistas. Ele podia dizer, cara, esse negócio de aviação não dá certo, já tentei 3 vezes, não funcionou. E aí o que ele fez? Veio para o Brasil e montou a Azul. E eu tenho certeza, se um dia acontecer algum problema, ele vai montar outro negócio do mesmo tipo. Por quê? Ele vai lá e aprende com tudo que ele acertou e com tudo que ele errou, e ele vai para o próximo nível mais forte, mais confiante, e ele vai para o próximo nível para ser maior ainda do que ele tinha sido antes. Então, você tem que repetir tudo que funcionou e tem que corrigir tudo que você errou. A forma que a gente encontra disso é, enquanto a coisa está quente, o lançamento acabou de terminar, a gente junta todo mundo, faz um brainstorm, faz todo um relatório, a gente passa uma tarde inteira fazendo um relatório, olha, isso aqui foi legal, isso aqui a gente acertou, isso aqui dá para fazer de novo, olha, isso aqui foi uma porcaria, a gente errou para caramba, a gente tem que fazer melhor, alguma coisa deu errado, então a gente não pode mais repetir esse erro, então você vai todo o tempo melhorando, é melhoria contínua. Lembra que eu falei dos nossos valores? Pode ser melhor e vai ser? Então é isso. Então você tem que roubar a si mesmo. Você tem que pegar esse relatório que você criou e vai dizer assim, poxa, agora você tem um ativo. Você sabe o que funcionou, você sabe o que você não funcionou, e aí você pega o teu ativo em cima dos testes que você mesmo fez, não foi alguém que te foi lá e te disse que dava certo. Você foi, testou, você errou e você acertou. E você pega o teu relatório, rouba as próprias ideias que deram certo. O que aconteceu com a gente agora recentemente? A gente fez um lançamento do Kiko Loureiro, do Megadeth, foi um produto chamado Music Business, que era voltado para músicos que queriam ser empresários da música, queriam ser empresários da sua própria banda, ser empresários, ter uma visão de negócio, não serem mais simplesmente amadores, e a gente bateu um faturamento muito legal. Só que a gente pegou tudo que a gente acertou e potencializou por criação de riqueza, que foi lançado um mês depois. E como a gente pegou tudo que a gente acertou e evitou tudo que a gente errou, a gente passou de 7 dígitos. Por quê? Porque a gente está roubando as nossas próprias ideias e está aprendendo com os nossos próprios erros. E o 6º ponto, sempre tome decisões estratégicas, pensando na experiência do cliente. O que importa não é o que você quer, mas o que o teu cliente final, aquela pessoa que está comprando o teu produto quer. A tua decisão estratégica tem que ser, faça com que a vida dele seja fácil, faça com que ele goste de você, faça com que as coisas funcionem para ele. Não é para funcionar para você e você ganhar dinheiro, é para funcionar para ele. Então, quando funciona para ele, o que acontece? Você, por tabela, vai ter um resultado financeiro. Então, o que a gente fez no Criação de Riqueza? Normalmente, as pessoas fazem um vídeo muito bom, um vídeo 2 mais ou menos, o terceiro já é mais ou menos. E aí, joga um vídeo de vendas. O que a gente fez? A gente tinha uma meta. O 1 tinha que ser excelente, mas o 2 tinha que ser melhor. E o 3 tinha que ser melhor do que o 1 e o 2 juntos. Era uma coisa tão maluca tentar isso, que a gente pensou, será que vai dar certo? Será que a gente vai conseguir? E a gente foi e passou. Enquanto a gente conseguiu gravar em menos tempo o 1 e o 2, o 3 a gente passou muito tempo. Por quê? Porque é um vídeo onde você consegue, pela primeira vez, ancorar o teu posicionamento, chegar a dizer aqui você veio e mostrar para as pessoas que está vindo uma coisa aí. Se você erra nesse vídeo 3, que é onde as pessoas normalmente não prestam tanta atenção, que elas já estão totalmente desgastadas pelo que veio no 1 e no 2, de verdade, você se ferrou. E aí, a questão das qualidades. Nosso primeiro lançamento, ele deu tudo errado, nós fizemos tudo errado e alguma coisa deu certo. Na primeira vez que nós tentamos fazer um lançamento, a gente vem aprendendo desde então.
E a gente percebeu que a gente precisava subir o nível o tempo inteiro. E que a gente não subiria o nível se a gente não tivesse, porque eu não sou um diretor de cinema, meu sócio muito menos, a nossa equipe é fera em edição, mas eles não são as melhores pessoas para fazer uma captação profissional. Então, nós escolhemos uma equipe que tinha toda uma qualidade de cinema, que já trabalhava com documentários, trabalhava com comerciais para a TV, que eles tinham um portfólio incrível, mostrando para eles alguns benchmarks, eu sempre me engancho, mostrando para eles alguns benchmarks, coisas que a gente gostava, que a gente admirava, e os caras conseguiram entender qual era a nossa vibe. Então, a gente filmava com várias câmeras. Tinha um negócio tão legal que um dos vídeos, ele foi filmado à noite. Mesmo ele tendo sido filmado à noite, tinha uma lâmpada meio maluca lá que simulava a luz do dia. Todo mundo achava que era de dia, mas era tipo 11 horas da noite. Então, a gente procurou trabalhar com a melhor qualidade possível em tudo. Tá? E aí, um outro ponto. Você fez tudo isso certo, e aí você jogou o teu lançamento, e tem um momento onde as pessoas estão interagindo, estão comentando abaixo do vídeo. Aí você está cansado e não responde. Gente, se você não der atenção a essas pessoas, se você não for lá e responder comentário a comentário, nem que seja para dizer muito obrigado, você vai estar chegando sendo um cara que, poxa, você fez tudo aquilo e errou aqui. Não, esse ponto é essencial. Você tem que se dedicar a responder todos os e-mails, a responder todas as mensagens que vão para a sua fanpage e, principalmente, a responder todas as mensagens que vão na página de lançamento. E a gente foi lá, virando noite, a nossa equipe se revezava para ficar quase que full time, 24 horas por dia. Foi uma coisa tão maluca que, pela primeira vez, eu emagreci na minha vida em vez de engordar. Gente, uma outra coisa importante... quando você faz um lançamento de um infoproduto, é que as pessoas querem mandar para todo mundo. Ah, o meu público é todo mundo. Nunca seu público é todo mundo. Então, você tem que delimitar a pessoa que você quer ajudar e que realmente pode pagar pelo seu serviço. Isso parece egoísmo, mas não é, porque você já está dando muitos conteúdos gratuitos que vieram antes no YouTube, nos vídeos de pré-lançamento, e-books que você disponibilizou, você já está ajudando de forma gratuita muita gente. Então, nesse momento, você tem que determinar exatamente qual é o público que você tem que anunciar, qual é o público que você tem que gerar essa conversão. E, gente, esse é o maior erro. Eu estava conversando agora há pouco com algumas pessoas sobre o que eu considero o maior erro. As pessoas têm medo de vender. Elas acham que se elas venderem, elas vão ser picaretas, elas vão ser mau caráter, elas vão estar fazendo uma coisa errada. Foi nos ensinado na nossa cultura que vender é muito feio. Qual é o pior castigo que alguém pode ter? Trabalhar de vendedor. Gente, a minha mãe falava assim, meu filho vai ser qualquer coisa, menos vendedor, sabe? Porque trabalhar de vendedor parecia que era um castigo. E, na verdade, é o contrário. Se você quer realmente ajudar alguém, se você quer ajudar verdadeiramente as pessoas, só tem uma solução: venda. Porque quando você vende, você consegue escalar o seu negócio e ajudar cada vez mais e mais pessoas. Gente, não tem outra coisa. O que ajuda as pessoas é que você venda, para que você possa ter tempo, para que você possa ter como desenvolver novos materiais, para que você possa ter tranquilidade de fazer coisas cada vez mais incríveis para essas pessoas. Então, se o teu produto é uma porcaria, nem lança. Esquece ele, reformula, deixa para lá. Agora, se você realmente acredita no poder de transformação que o teu produto tem, se você realmente acredita que ele é significativo, que ele vai ajudar as pessoas, se você passou ele para algumas pessoas, essas pessoas te deram feedback positivo, de que esse produto realmente era incrível e te ajudava, então, cara, o teu dever é vender, não é opção, não é, será que isso é legal? Não, esse é o teu dever, você tem o dever de vender nesse caso. Então, fazer 6 dígitos, 7 dígitos, 8 dígitos, nunca é o objetivo, ele é uma consequência de tudo que você está fazendo. Lembra que eu falei no primeiro momento do ponto de inflexão? Então, são pequenas coisas que você faz todos os dias, de forma contínua, de forma obstinada, de forma até maluca, que ninguém fica, o cara chega para mim, por exemplo, muitas vezes a gente está nesse meio, aí meus amigos ligam, eu moro em Fortaleza, lá tem praias maravilhosas, o pessoal, vamos lá para a praia do Beach Park, vai ter um luau, vai ser incrível. Cara, tenho certeza que vai ser incrível, mas eu tenho a minha missão, eu tenho o meu dever a cumprir, depois que tiver isso pronto, eu vou. Aí as pessoas ficam, você é um maluco, você não curte a vida. Gente,
eu amo o que eu faço. Então, curtir a vida para mim é um outro conceito. Curtir a vida para mim é fazer o que eu realmente amo. Eu não curto a vida no sábado e no domingo. Eu curto a vida de segunda a segunda. E para mim, fora agora que eu estou no feriadão e eu estou aqui com vocês, eu simplesmente detesto feriadão. Porque eu fico, meu Deus, o que eu tenho para fazer? Assistir Netflix? Cara, não dá. Eu quero fazer coisas que eu me orgulhe. Eu quero deixar um legado. Eu quero fazer uma coisa que eu possa dizer, caramba, isso aqui é uma coisa que eu posso dizer que é linda. Então, você não faz isso sentado no sofá da sua casa, assistindo televisão. Você não faz isso ficando o dia todo no Facebook, olhando os vídeos de gatinhos. Você faz isso tendo foco, atenção, imergindo e fazendo acontecer, fazendo a coisa certa todos os dias, por mais difícil que isso seja. Então, quantas pessoas você levou ao topo? Isso é a questão. Não é se você vai chegar, é quantas pessoas você está levando junto, quantas pessoas o teu produto está transformando, que elas estão também chegando ao topo, quantas pessoas você está ajudando verdadeiramente. É isso que faz com que as coisas tenham vários dígitos. Bom, é isso aí, pessoal. Obrigado. Era isso que eu tinha para falar. Vamos levantar aí, pessoal. A última levantada do dia. Valeu, Fernando. Obrigado, pessoal. Vocês que são incríveis.